A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Está começando mais um Pode se erguer. E para você que está aí, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Por quê, Samira? Semana passada eu esqueci de pedir, viu? Você esqueceu mesmo? Eu esqueci. Meu Deus. Só que agora eu tô lembrando você, para você não se esquecer. Eu vou te dar 3 segundos aqui, ó. 1, 2, 3. Se você não curtiu e não compartilhou e não se inscreveu agora, Deus vai tocar no teu coração e tu vai se inscrever. Em nome de Jesus. Tá. E hoje nós estamos com um convidado super especial, né, Samira, também? Maravilhoso, é um cara sensacional. Ele é, já fiquei sabendo que ele é crânio em tudo. Então, você que está aí, não sai daí, não desgruda. É outra biblioteca ambulante. Se fosse vocês, ó, biblioteca é a Bíblia ambulante. Dizem que a Bíblia não anda, né? Eu não sei aí na sua igreja. Na minha tem várias. Tem bastante lá, né? Lá é a mina. E tem uns que são assim, ó, visível. Você já vê que, meu Deus. E eu vou falar mais uma coisa. Foi difícil trazer o homem, hein? Porque tem muito compromisso. Não é verdade? Então, já que foi difícil, então dê valor nesse tempo que você tem para escutar. Tem que valorizar, meu irmão. Vá comentar, curtir, compartilhar, faz favor. É verdade, então não esqueça. Então, o nosso convidado de hoje... também o nosso convidado de hoje, ele tem livros já pré-escritos, não é isso? E vamos falar um pouquinho desses livros dele aqui também, quando é que vai lançar... Ele vai falar tudo aqui. Eu já tô me metendo onde não é pra me meter. Eu tô achando. Não se meta onde que não é chamado, que é melhor. É verdade. Pra não dar pepino. Então vamos com o Pastor Lucier. Solta a palma aí. Não esquece, né? hein? Pastor, fica à vontade. Muito boa noite. É uma alegria para mim tomar parte aqui no Pode Se Erguer. É isso, né? aí. Vocês dois são comunicadores natos, dá para ver, né? Tem uma habilidade muito grande de comunicar com as pessoas. Para mim é uma satisfação poder contribuir de forma singela com a minha participação aqui. E vamos então conversar e trocar ideias e crescer juntos. É isso aí. Mas antes de tudo isso, nós vamos começar com nossos patrocinadores. E pode ter certeza, tem muitas dúvidas, né, Samira? Samira já deixou tudo anotado, já, Samira? Não? Não? Meu Deus do céu, Samira. Anotada a dúvida pro pastor. Não? Então tá bom. Conforme vai indo, a gente vai... Algumas. Então, claro que você tem. Eu sei que você tem. Então vamos com nossos patrocinadores, né? Então já vamos começar com a JR TVs, que fica lá no centro de Camboriú. Se você precisar trocar a tua TV, se você precisar comprar uma TV nova, fazer a manutenção na tua TV, procure a JR TVs. Lá ele vai estar pronto para te atender. Já deixei o Instagram deles aqui, tá? JR TVs, lá vende também TV Box. Lá ele vende controle, cabo HDMI, tudo que for relacionado à sua TV, procure a JR TVs, que fica lá no centro de Camboriú. O Júnior já tá lá pronto para te atender, né, Samira? Sim, ele não é Deus não, mas tem o controle da tua TV, viu? Verdade. Controle! Não esqueça, procure a JR TVs. Também vamos com a Rafa Beauty, viu? Não errei, não esqueci. Rafa Beauty. Rafa Beauty lá do centro de Camboriú também, se você precisar fazer sua sobrancelha de rena também, né, Samira? Brow Illumination, limpeza de pele, drenagem linfática, extensão de cílios também, se você precisar também fazer tua unha lá, tradicional que fala, né, Samira? O que mais? Vai falando aí, Samira. Da parte da unha. De unha. Em gel, né? Esmaltação em gel. Isso, tudo unha aí. de fibras. Tudo que for relacionado à sua beleza, procure Rafa Beauty também lá no centro de Camboriú. Eu já deixei o Instagram delas aqui. Elas são abençoadas, vamos lá. Não esqueça, Rafa Beauty. É isso aí. Vamos voltar com o pastor? Vamos. Pastor, fale um pouquinho pra gente como o senhor chegou na caminhada, como o senhor diz, eu já sei, na verdade, né? O senhor não é daqui de Santa Catarina, o senhor é da Paraíba, não é isso? Sou paraibano, sou da cidade de Brejo dos Santos, conhecida como capital nacional dos médicos, por haver uma longa tradição de referência religiosa judaica e católica. Isso. E por essa razão você vai descobrir que as famílias lá têm muitos filhos. Eu particularmente tenho 24 irmãos, né? 24? 24 vivo, né? Meu pai foi pai de 36. É isso aí, gente. A questão da tradição judaica, a ascendência judaica, né? Ah, é? Não sabia. Sim, então é muito comum
querer imitar o patriarca Abraão, né? Ter muitos filhos, né? Então é normal. E eu nasci lá. E já nasceu no lar cristão ou não? Não, nasci num lar em que meu pai, embora fosse um judeu, descendente de judeu, comerciante, mas envolvido com ocultismo pesado. Ele acabou conhecendo a Cristo em uma situação bem crítica de enfermidade, acabou falecendo 6 meses depois de um processo de acompanhamento médico. Dali nós nos mudamos para o estado do Rio Grande do Norte, que é bem conhecido no cenário nacional, a cidade de Mossoró, por ser a capital nacional do sal. Sim. E aos 16 anos e meio, eu tive um encontro com Cristo nessa cidade. Eu vim de uma experiência de envolvimento com ateísmo, militância marxista, né? Eu me filtrava nas igrejas para tirar jovens da igreja, por conta da precocidade em tudo que eu fazia, né? Tinha algumas habilidades relacionadas à leitura, ao intelecto, então sabia desconstruir um pouco as ideias, então me filtrava propositalmente, mas o Senhor marcou um encontro comigo e hoje eu sou pastor, tenho 45 anos de idade, moro em Camboriú há 20 anos, cheguei em Camboriú em 2004, eu vim de moto, numa 125. E o senhor veio de moto de lá? 4.300 quilômetros de viagem, eu e o meu amigo, meu primo, que hoje também é pastor e mora na República Dominicana e atua no Haiti, pastor Linilton Matias, faz um lindo trabalho, é um grande missionário pastor. E eu estou em Camboriú há 20 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Thomas... Conheceu a esposa aqui? Conheci a esposa aqui, a esposa foi minha aluna na escola dominical, fui professor dela, nós nos casamos, temos 18 anos de namoro, noivado de casamento, temos 2 filhos, um de 15, o Thomas Mavilon, e um de 12, que é o Pierre Anthony. E estou atuando especificamente hoje, embora já tenha sido missionário, pastor de igreja, hoje estou atuando especificamente como diretor da Escola Teológica de Camboriú, a ETCAM Formando Vidas, que é uma instituição de formação acadêmica, intelectual e teológica, preparando pessoas, obreiros para o ministério e para a vida, né? Top, hein? O cara tem currículo. Hein, tem, Deus me livre. É muita coisa, meu Deus. A minha primeira dúvida, pastor, quando o senhor veio de lá para cá numa 125, furou muito pneu ou não? Nós tivemos um pequeno problema, nós rodávamos em torno de 500, 400, 500, tem dia que a gente rodava até 600 quilômetros, né? Meu, cara. Então nós tivemos um pequeno problema quando chegamos em Curitiba. Estava chovendo, era uma chuva muito intensa, e nós, na nossa ingenuidade, viemos com luva de crochê. Então, quando choveu, aí quis dar princípio de hipotermia. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Nós procuramos um restaurante no centro de Curitiba e entramos. E tinha uma panela grande de sopa, um buffet chique. E a gente grudou a mão na panela para aquecer. Aquilo chamou a atenção. O gerente veio perguntar e a gente contou a história e tal. E com isso, o gerente falou assim, não, vocês não vão pagar nada, pode comer à vontade. E foi uma coisa assim muito engraçada, porque o pessoal ficou um tanto quanto admirado. Então, porque eram 2 pessoas numa moto, com uma adaptação de ferro, com 40 quilos de mala, né? Foram 7 dias de viagem, 4.300 veio chorando. 4.300 quilômetros, e a gente teve só esse pequeno imprevisto na cidade de Curitiba, quando estávamos chegando em Curitiba. Descemos na serra, a gente acabou escorregando o pneu, mas aquele que chama de mata-cachorro, né? Acabou protegendo da gente se machucar nas pernas. Chegamos ilesos, né? Depois essa moto foi vendida, envolveu-se num acidente no Rio Grande do Sul e dava para juntar com a pá. Meu, cara, é muita coisa. Né, Samira? É. E aí, Samira, o que tu achou do encontro dele? Tá, aí o senhor... É porque eu já sabia. Eu já não sabia, por isso que eu fico impressionado a questão de ter a coragem de vir de lá, né? Numa moto, uma 125, meu Deus, cara. Não é tanto uma questão de coragem, né? Foi uma questão de direcionamento do Senhor. O Senhor falou conosco. Eu não conhecia Camboriú como o pessoal conhece, como capital de missões e tal. Eu vim aqui com uma missão. O Senhor me mandou vir para cá. Eu estava saindo da filosofia, tudo. Sim. E eu acabei trabalhando como enfermeiro do prefeito de Camboriú por 5 anos. Dali foi que eu comecei a ingressar no ministério. Comecei Doutor Elcio? Não, o Wilson Plautus Rolinha. Foi prefeito por 12 anos consecutivos, né? Sim. Família tradicional alemã. Então eu acabei... O meu primo, que era enfermeiro também, trabalhou 5 anos. Depois foi para missão na Bahia, depois foi para outros campos e hoje está no Haiti. Eu estava trabalhando no Correios do Brasil,
mas aí acabou terminando meu contrato no Correios, e eu fui trabalhar como cuidador, então, do Sr. Wilson Plautos, cuidei dele por 5 anos. Ali eu, ao mesmo tempo que fazia o trabalho de cuidador, fazia faculdade na Univale, e fui tocando a vida, conheci a minha esposa, namoramos, aí dei aula de história no José Arantes, que é a escola lá de Camboriú. Sim, lá do centro, né? Sim. Que legal, cara. E assim, ó, eu me confundi dizendo ali do Dr. Elcio, mas é que o senhor trabalha de cuidador, né? Cuidador. Cuidador. Tá. Achei que era enfermeiro, alguma coisa do tipo. Não, vem de uma família de pessoas envolvidas com saúde, medicina e tal, mas Deus teve um trajeto diferente para minha vida, né? Meu pai me preparou, queria que eu fosse médico, mas Deus tinha um projeto comigo ligado ao ministério, né? E ao sacerdócio. Eu sou o único pastor da família. Que benção. Único. Ô pastor, ô pastor, como que o pastor descobriu a vocação? Como que foi a sua vocação, o seu chamado? Como que a gente pode abordar esse assunto? Tem um escritor chamado Richard Bushner, é um escritor inglês. Ele diz que vocação é a carreira que os meus pés querem correr e a música que faz o meu coração dançar. Nesse sentido, a vocação ela precisa ser despida daquilo que foi uma construção do catolicismo. Nós só conseguimos enxergar a vocação dentro dos muros da igreja. Então, Lutero, no século XVI, foi responsável por desmistificar isso, deixando claro que não existe essa questão de vocação santa e vocação secular. Ou seja, um médico competente, habilidoso e temente a Deus, a serviço de Deus, ele é um vocacionado. Ele encontrou uma vocação e um propósito na vida, que é cuidar de pessoas. Um pastor que vai para o seminário, se forma e pastoreia pessoas, instruindo-as na palavra de Deus, lhe dando valores para nortear a sua vida e esperança para a vida após a morte, também é um vocacionado. No meu caso, a vocação ela tem essa dimensão da resposta à pergunta existencial. Por que estamos aqui? Eu sempre tive um envolvimento com rock and roll, com a filosofia, com o ateísmo. Então, eu sempre estive em busca disso. Eu sempre estive bebendo dos filósofos ateus, inclusive um deles, o que eu mais lia na época, o Friedrich Nietzsche, que tem até uma história engraçada sobre ele, que ele estava em um banco na Alemanha, havia sido estabelecido o toque de recolher às 10 da noite, e ele estava compenetrado em seus pensamentos quando um guarda o interrompeu e perguntou: bom homem, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: há 45 anos me faço a mesma pergunta para a qual não achei resposta ainda. Então eu estava em busca de resposta. Então eu bebi muitas fontes, e uma coisa impactante foi que eu gostava muito de um grupo chamado Legião Urbana, do Renato Russo, que era um bom compositor, mas em especial uma música chamada Monte Castelo, onde ele junta uma poesia de Luiz de Camões, um grande poeta português, com 1 Coríntios capítulo 13. Isso me levou a ler o texto bíblico, porque eu não tinha contato com as escrituras por julgá-lo um livro desprezível, né? Aí dali foi brotando um interesse, e então eu estava num show de rock ao som de Black Sabbath, e eu recebi, então, um chamado. Eu escutei uma voz que me chamou pelo meu nome. Na época, eu fiquei um tanto quanto confuso, mas era nítido e claro e demais para ser algo esquizofrênico ou algum transtorno ou desordem, né? Ele me chamou pelo meu nome, disse que estaria ali em resposta às orações da minha avó, Alzira, a mesma que sempre estendia as mãos na minha rede quando eu chegava dos shows de rock, e ela dizia: Deus me disse que ele seria o único pastor da família, e aquela voz disse: eu vim te buscar em resposta às orações da tua avó. Me deu um endereço, o bairro Boa Vista, Mossoró, Rio Grande do Norte, mandou eu ir e mandou levar meus amigos, porque eu tinha um grupo, eu era líder de um grupo de depredação de patrimônio público, era de linha trotskiana, né? Negava a existência de qualquer tipo de autoridade. Então a gente saía de madrugada depois do show para quebrar patrimônio público, né? Então eu levei eles, dos 7, 6 estão no ministério, só um, que era o mais talentoso com música, não conseguiu firmar-se por conta da compulsão com álcool, né? Mas eu levei eles, aceitamos a Jesus. 6 meses depois eu tinha internado discipulado, já estava discipulando num setor. 1 ano e meio eu estava pregando e dando aula de escola dominical, e eu me trilhei um caminho autodidata. Não tinha muito apoio, muito recurso. Meu pai havia falecido com 16 anos, nós havíamos mudado para o Rio Grande do Norte, então eu tive que trilhar uma carreira meio que solitária, né? Então eu usei todo o tempo que eu tinha para ler, devorar tudo que eu pudesse,
porque eu tinha consciência dentro de mim que havia pressa para isso. E quando chegou 24 anos, após 8 anos de vigília de leitura, tem gente que faz vigília de oração, eu fazia vigília de leituras por conta das minhas ocupações, né? Não que não morasse, eu orava também, e bastante, mas fazia vigília de leitura. Eu tinha metas de leitura, obras, autores, e até hoje esses autores que eu li estão comigo guardados no coração, na mente. E eu gosto sempre de contar um exemplo interessante, porque há 5 anos atrás eu fui para missão no Piauí com a minha esposa. Vamos trabalhar na cidade de Parnaíba, no Piauí, abrindo mão aqui da faculdade, tudo, trancando tudo. E eu passei 3 anos estudando a obra de um filósofo ateu, chamado Albert Camus, que é um dos pais do existencialismo. E quando um dia eu parei e falei, mas por que eu estou estudando a obra desse autor? Ninguém se interessa por esse tipo de assunto na igreja, embora a temática do existencialismo ela gere crise, todo mundo tem crise existencial, mas nunca numa perspectiva filosófica, porque não tenho contato com a filosofia. E quando eu estava indo para assumir o campo de Parnaíba como pastor, a minha esposa foi com a equipe jurídica, com os pastores de carro, e eu fui de ônibus, porque eu estava mais cheinho, não cabia no carro. E quando eu estava no ônibus, sentou do meu lado um jovem de 18 anos, e ele perguntou, senhor, de onde? Eu falei, eu sou do Nordeste, moro no sul do Brasil, estou aqui para fazer missões. Eu falei, você? Ele disse, eu sou acadêmico de filosofia. Eu falei, mas se você é acadêmico de filosofia, deve gostar de algum filósofo em particular. Sim, eu gosto de Albert Camus. Então, foram 4 horas de viagem de Teresina até Parnaíba. Começamos falando sobre filosofia e, no final, eu estava orando pelo jovem Pierre, aceitando Jesus em Parnaíba, minha primeira alma. Glória a Deus. Então, tudo que você puder aprender e fazer, você pode impregná-lo de propósito, quando você coloca a serviço de Deus. E essa é a dimensão vocacional de tudo que está ligado a você. Se você ligá-la a algum propósito do reino de Deus, ela constrói-se uma dimensão vocacional. E pastor, como o senhor falou que foi chamado, né, numa festa ali, vamos dizer que seja, né? Quando o senhor falou assim, fui chamado numa festa, o senhor acha que hoje em dia ainda acontece esse tipo de coisa, da pessoa ser chamado, ou as pessoas se fingem que não está escutando, ou... Porque assim, o senhor falou também que foi uma voz muito clara. Sim. Não é verdade? Sim. Então a gente eu escuto ela até hoje. Então, aí o senhor pode dizer que as pessoas hoje fingem que não escutam, ou você fala assim que não acontece mais? É que assim, por muito tempo o cristianismo, ele teve a vocação cristã teve uma má reputação. Ela estava associada à ideia de sofrimento. Infelizmente a cultura contemporânea despiu disso e construiu uma imagem romântica que é falsa. Então você vai ver que o padrão de comportamento das pessoas que são chamadas por Deus de verdade para as coisas, à luz da Bíblia, que elas não querem. Deus chamou Moisés, ele disse, eis-me aqui, envia meu irmão Arão. Ele não queria porque... Deus disse, Jeremias, eu não passo uma criança. Deus falou com Jonas, ele disse, alguém sabe que horas parte a próxima baleia? Fugir está na natureza de quem foi chamado de verdade, mas Deus continua chamando. A palavra kalel, em grego, usada no Novo Testamento, que é aquela que está ligada à palavra escolher, que é aplicada a Davi. Achei o meu servo Davi. Ela existe, ela está em plena atividade, em pleno vigor. Deus continua chamando pessoas para vocações específicas. Essas pessoas têm uma motivação, uma disposição, uma determinação que não é própria delas. Muitas vezes elas desenvolvem ministérios que contrariam a personalidade delas. Por exemplo, eu sou um indivíduo de temperamento melancólico, colérico. Então eu sou antissocial, sou reservado, mas fui chamado para ser comunicador. Então isso não se faz por força própria, não, isso é uma construção de uma caminhada com Deus. Deus vai acompanhando todo esse crescimento rumo à maturidade, né? Agora, cada um cresce num ritmo diferente, cada um tem e experimenta a dimensão que se permite experimentar, né? Eu sempre fui tomado de uma inquietação existencial profunda. Eu não me contento com nada menos que excelente. Isso é uma coisa minha, né? Então, eu estou sempre satisfeito, sempre me cobrando. Então, nesse sentido, Deus continua chamando, sim. Deus chama pessoas. Como chamou Saulo, né? Deus continua chamando. O senhor, fazer uma outra pergunta também ligada nessa questão de chamada. O senhor acha que hoje as igrejas, elas não estão ouvindo tanto Deus como antigamente? Porque assim, a gente vê hoje que está fugindo, eu vejo, né? Não posso dizer assim que as pessoas estão vendo. Estou falando que eu vejo. Certo. Que está meio... Parece que está muito... Como é que eu posso dizer? Está muito...
parece que estão deixando. Ah, não, isso aqui pode deixar, isso aqui tá normal. Ou se eu falo assim, não, tem que ser assim, ou se eu falo assim, não, tem que ser mais rígido. A igreja não tá escutando a voz de Deus, Deus está mostrando e as pessoas não querem ver. Eu tô puxando mais na questão de chamada, sim, né? Sim, é fato, assim, não existe muita clareza vocacional nos ministérios, né? As pessoas estão ali, elas se envolvem com a igreja, ela desenvolve uma linguagem cristã, ela desenvolve uma modalidade de ser comunidade cristã, ela desenvolve hábitos cristãos, mas assim, elas não passaram por uma experiência de se tornarem discípulos de verdade. Esse é o problema, é que você vai colocando impostos de autoridade e de destaque, pessoas que não passaram por um processo de discipulado verdadeiro. Então elas vão crescendo fragmentadas, vão crescendo precárias, vão crescendo vazias, mas aí elas assumem lugares altos. Como são mal preparadas, elas são ciumentas. Então elas vão se tornando, muitas vezes, instrumentos, pessoas de personalidade diabólica, né? Porque para qualquer demônio de qualquer hierarquia, se você invocar o nome de Jesus, é repreendido. Mas outra coisa é você lidar com personalidades diabólicas, né? Patologias morais, de caráter. Isso aí não se lida com oração, se lida com confronto, com posicionamento, né? E eu entendo que lamentavelmente nós cultuamos tudo que é rasteiro. Nós temos horror a tudo que é profundo, intenso, mas o chamado ao discipulado, ele é um chamado de uma certa radicalidade. Por exemplo, Paulo diz, eu me ponho de joelhos, Efésios 3:14, eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que vocês experimentem a altura, a largura, a profundidade. Ele estabelece uma série de medidas do amor de Deus. E somos chamados a isso. Agora, infelizmente, nós temos que entender que as pessoas, elas confundem a questão de sermos um reino de sacerdotes, em que todos têm a oportunidade e o privilégio de falar, de testemunhar de Cristo, e aqueles que são chamados para ministérios, né? E Deus deu uns, Efésios 4:11, e Deus deu uns para pastores, né? Infelizmente, há aqueles que a comunidade os faz pastor. Aí já é diferente. Há aqueles que Deus os faz pastor. Aqueles que Deus os faz pastor, Deus os sustenta. Aqueles que a comunidade os faz, nem sempre ela dá conta, né? De mantê-los como pastor. Por quê? Porque o indivíduo vai crescendo sem ter a sua própria natureza tratada e trabalhada. E tudo que eu não trato em mim, eu transfiro nos outros, né? Vai passando, né? Vai passando. Então eu vou cultuando a ignorância, fazendo uma filosofia ministerial marcada por antipatia ao conhecimento, a uma fé inteligente, a uma fé pensada, a uma fé que brota também de uma relação com a literatura, até porque avivamento e literatura caminham juntos, né? Onde há ausência das escrituras, que é a Bíblia, que é livro, que são gêneros literários, possivelmente ali há avivamento verdadeiro. Sim. O avivamento verdadeiro brota de um contato com a literatura bíblica, né? A exposição sistemática, o confronto aberto da Isso quer dizer, então, natureza. Que hoje eles estão ligados mais em palavras, menos Bíblia, então. Pode ver que... Eu tenho feito uma série de palestras, ministrações em congressos sobre algo que eu chamo de cristianismo cultural. O que é cristianismo cultural? É um cristianismo que tem roupagem cristã, contemporânea, adaptado, agradável, palatável, mas que não é cristianismo bíblico. Ou seja, ele está para se ajustar, ele não está para reformar a sociedade. E o Evangelho, ele é uma proposta de reforma do próprio indivíduo, de dentro para fora, e depois ele tocando com essa reforma tudo que está no seu entorno. Você precisa entender assim, a qualidade de vida de uma cidade é reflexo da qualidade dos púlpitos dessa cidade. Sim. Quando você tem uma cidade que você tem problemas gravíssimos de violência, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, inadimplência, doenças psicossomáticas, transtornos mentais em larga escala, isso reflete uma igreja que está ali como instituição, mas não como organismo vivo.
isso tem se refletido muito no nosso meio, né, pastor? A gente que vive muito dentro da igreja, tem sido muito difícil. E esses dias eu estava em casa, estava pensando e até estava conversando com algumas pessoas sobre o pertencimento. A gente não sabe para essa característica assim, ó, a quem eu pertenço, o que eu pertenço, da onde eu venho, o pertencimento, por que eu acordei hoje? Para que eu acordei hoje? O pertencer. Tem muita, parece que, será que a gente pode associar a vocação ali, quando a gente é chamado por Deus? Nós temos uma cultura que abertamente propõe e apresenta uma crise de identidade em todos os sentidos. Sim. Crise de identidade é a palavra de ordem do mundo contemporâneo. Então, existe crise vocacional, existe crise de identidade. Nós, lamentavelmente, temos pessoas que estão dentro de ambientes, mas que não conhecem a própria confessionalidade. Por exemplo, uma vez eu estava debatendo com um católico, com um teólogo católico, e eu perguntei para ele se ele tinha lido Agostinho, Tomás de Aquino, Mestre Descartes e tal. Ele disse, não. Eu disse, pois é, mas essas são as suas referências teóricas católicas. Eu sou mais católico que você, porque eu li eles. Então, nesse sentido, entendeu? Nesse sentido, assim, por exemplo, conhecer a própria confessionalidade. O que é ser pentecostal, no sentido confessional, bíblico? O que é ser cristão do ponto de vista bíblico e teológico? É que nós achamos que teologia ela tem a ver com pensamentos distantes da realidade. Teologia é a espiritualidade no chão da vida, aqui e agora. Você respondendo a questões que surgem em cada situação da vida, para os quais você nem sempre recebe respostas prontas. Você elabora a partir de princípios que são imutáveis da Escritura. Estão lá. Pastor, eu queria falar um pouquinho sobre a vocação de Ezequiel. Ele é considerado, inclusive ele é objeto de estudo dos psiquiatras e psicanalistas. E ele tem que ser estudado mesmo. Ele tinha que ser estudado. Sim. Eu estou quebrando a minha cabeça. Ele é o profeta das visões extraordinárias, né? Inclusive, existe um grupo de pessoas chamada Eram os Deuses Astronautas. Eles associam a ideia de que o que Ezequiel está vendo, quando vê em suas visões do capítulo 2, 3 e 4, roda dentro de rodas, olhos, ele está se referindo a naves espaciais. Os ufologistas também se interessam por Ezequiel, por descrever supostamente, só que já os estudiosos do comportamento humano vão entender isso como transtornos, né? Inclusive ele é catalogado dentro da psiquiatria como esquizofrênico catatônico. O Ezequiel? Sim. Tá. Mas tudo que ele viu é real. Sim. Agora, entenda que a ciência ela lê a realidade a partir de princípios diferentes que não são teológicos. O que são princípios teológicos? São princípios mágicos? Não. São princípios que levam Deus em consideração. Deus que é diferente de tudo, mas que se relaciona com o homem à sua imagem e semelhança. E se manifesta e se relaciona de várias formas. Inclusive, algumas pessoas nascem ou recebem, como fruto da sua caminhada com Deus, um nível de sensibilidade e de percepção das realidades que nos cercam. Sim, porque o mundo... É só você observar que existem mundos à nossa volta que a gente não observa, né? O mundo microscópico, o mundo dos oceanos, né? Mas assim, também existe um mundo espiritual por trás de nós muito real. Eu que o diga depois que passei pela experiência de morte agora em abril, né? O que aconteceu, pastor? Eu não tenho nenhum problema de saúde, eu caminho, eu tenho um passado como atleta, eu participava de corridas de maratona, joguei futebol profissional. E eu, sem explicação alguma, eu fui diagnosticado com pancreatite aguda, falência cardíaca, efizema pulmonar, água no pulmão, água na pleura, 9 problemas. E eu tive falência múltipla de órgãos no 9º dia que eu estava na UTI. E eu morri. Do nada, assim? Do nada, morri, subi lá em cima. O senhor teve alguma visão? Sim. Mas isso aí são de caráter pessoal. Não, elas não podem, elas não são, experiências não são doutrinas, né? Sim. Elas são
coisas de caráter pessoal que tem a ver com a sua caminhada pessoal com Deus. Né? Você acha que é errado as pessoas que já tiveram essa mesma experiência expor o que aconteceu já ou não? Qual é o critério que Paulo usa? Por exemplo, nós somos a sociedade da imagem, a tentativa estrondosa de chamar a atenção para si, aquele anseio por visibilidade. Somos a cultura do like, né? Isso. Então, se eu dissesse assim, pessoal, vamos pro podcast de hoje que eu vou contar as revelações que eu tive. Deixa eu ver de pessoas, Ixi, né? Mas Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2:12, conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, que foi arrebatado até o terceiro céus. Ele está falando da experiência dele mesmo. Mas ele faz isso por quê? Porque ele está defendendo o seu apostolado. E ele conta isso 14 anos depois que aconteceu. Então ele fala uma só vez. E por quê? Porque ele já disse em 1 Coríntios. Uma coisa que aconteceu. Porque ele só usa aquilo por quê? Porque ele está sendo confrontado e negado o seu apostolado por pessoas que dizem ter muitos dons. Sim. E que serem muito espirituais. Então Paulo, de forma muito humilde, fala assim, eu conheço um homem, não sei se na carne ou espírito, ele se coloca em terceira pessoa. Sim. E que viu tal, e desse, sim, de um tal assim, eu me orgulho. Está falando dele mesmo, né? Sim. Só que com toda sensibilidade. Mas por quê? Porque lá em 1 Coríntios ele já disse, né? Nada me propus saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Sim. E não é que ele não tinha, ele tinha muito. Paulo é um cosmopolita, ele é um homem versado em todas as culturas humanas. Paulo, quem estuda teologia, eu trabalho com hermenêutica, que é ciência de interpretação da Bíblia a partir dos originais. Você vai ver que Paulo tinha conhecimento profundo de direito, conhecimento profundo de filosofia. Ele cita textos, cita poetas gregos lá em Atos capítulo 17. Então ele tem conhecimento de botânica, ele tem conhecimento de arquitetura. Ele conhecia todo o mundo da sua época e das civilizações anteriores. Que, diga-se de passagens, a civilização egípcia, romana, grega e mesopotâmica são as mais profundas, inclusive são insuperáveis até hoje, inclusive em engenharia, né? Os caras foram capazes de fazer coisas que hoje, com todo o aparato tecnológico e técnico que temos, não somos capazes de imitá-los. Pastor, tirar uma outra dúvida aqui, não sei se está muito relacionada, essa pergunta é mais minha mesmo. Claro. Quando, assim, eu vou contar assim, vou contar um pouco até chegar ao ponto. Quando a pessoa está na igreja, ela tem experiência com Deus. Deus fala com ela, ela vai, escuta tudo. O senhor acha que cada vez mais você tem que pedir mais experiência com Deus? Porque, querendo ou não, quando a gente tem um contato com Deus, com Jesus, ele fala, a gente escuta. Igual que o senhor falou. O senhor lembra do mesmo dia que ele falou com o senhor no dia da festa, é a mesma voz que fala com o senhor hoje. Não é verdade? Sim. E aí, quando você está muito no automático, quando você está muito, não, já sei o que Deus falou para mim, tá. Só acha que a gente tem que pedir mais e mais e mais, porque, como o senhor disse, né, o senhor já teve tantas experiências, essa é mais uma do que o senhor, vamos dizer que o senhor morreu e voltou, né? O senhor acha que é mais uma experiência que o senhor pediu para Deus, ou então o senhor fala assim, não, essa experiência foi Deus que faz? Deus não permite a gente experimentar nada sem propósito. Ele, 6 meses antes, ele mandou me preparar em oração. Eu orei 183 noites seguidas e ele disse que me permitiria passar por uma experiência de morte. Só que a gente nunca imagina como é. Nunca imagina. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, a proposta do Evangelho, em especial de Paulo, é que a gente caminhe em direção à maturidade. Por exemplo, a minha esposa sabe que eu a amo. Sim. Eu não preciso a cada 5 minutos dizer assim, ei, eu te amo. Se eu alimento esse tipo de relacionamento, eu infantilizo ela. Sim. Eu torno ela alguém que não cresceu em si, que não é capaz de conviver com o silêncio. E a fé, ela anda de mãos dadas com o silêncio, com a dor, com o mistério, com a incompreensão. É só pensar em Jó. Jó não tinha ideia do que estava acontecendo. Uma aposta cósmica, metafísica estava acontecendo. Deus estava apostando todas as fichas nele. Viste meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele. Mas Jó não sabia de nada disso. Ele teve todas as reações que teve, espantosas até, inclusive quebrando 4 grandes propostas do diabo. O diabo dizia que ninguém ama mais a Deus do que o que tem, ninguém ama mais a Deus do que a si próprio, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que as riquezas. E Jó colocou-se acima de tudo isso. Deus deu, Deus tirou. Ele não atribui nada ao diabo. Ele crê numa perspectiva de soberania de Deus, em que o diabo é o diabo de Deus.
Ou seja, ele não vai além dos limites. Então, quando você é construído somente em experiências, o mundo espiritual é muito suscetível a nos enganar. É só você pensar nas muitas religiões que existem enganando as pessoas. Deus quer nos guiar em direção à maturidade. Então, não há necessidade de um profeta se levantar e falar comigo, eu te amo. Eu não preciso disso. Isso está bradado no Calvário. Sim, já foi. Isso, né? Ok? Deus pode me dar orientações e falas particulares para que me guie em situações extremas e críticas. Por exemplo, Paulo lidou com isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia, tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Paulo em crise de existência, sim. Ele disse, nós já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte lavrada, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que até da morte nos traz de volta. Aí ele fala sobre aquilo que é essencial. Ele diz, por que Deus permitiu isso? Aí ele diz assim, porque com essa consolação que fomos consolados, vos consolamos. Então Deus não permite a mim dor, sofrimento, adversidade, sem ter em vista crescimento pessoal rumo à maturidade. Uma pessoa madura está apta para orientar imaturas. E esse é o problema da geração contemporânea. Nós temos lideranças totalmente imaturas. Meninos brincando de ser pastores. Ô pastor, mas isso, eu posso estar errada, mas isso daí é porque eles acham que eles... Não, calma. Vamos voltar. É nesse pensamento, nessa frase do pastor, da imaturidade e da maturidade. Eu só sou madura se eu me permito ser curada dos meus traumas, se eu me permito recomeçar, se eu me permito reconhecer, se eu me permito a voltar, porque se eu não me permito ser curada... eu não quero ser curada pelo pastor Lucier. Samira, é muito mais radical do que isso. Cristianismo e evangelho é um convite à morte. Sim. É uma experiência de morte. Ninguém quer. Se já ressuscitastes com Cristo, só ressuscita quem já morreu. Sim. Então, o convite ao evangelho é um convite a ser desconstruído, rasgado. Sim. Literalmente. É uma mudança. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon. Ele diz assim, não fique triste quando alguém fala mal de você. Você é pior do que isso. Isso é evangelho. Sim. E se eu me ofendo, é porque eu estou tentando defender a minha reputação. Eu amo demais a mim mesmo, não a Cristo. Sim. Paulo não ligava porque as pessoas falavam dele. Porque quando se dissessem isso dele, ele disse, não, eu sou pior ainda. Então, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de ruim, sou eu mesmo, ainda em processo. Isso é quando a gente alcança a maturidade. Maturidade. Que a gente deveria alcançar. Isso. E a vocação, ela é uma caminhada rumo à maturidade. É natural que a sua caminhada comece como uma criança. Mas você tem que atingir, em dado momento, um nível de sabedoria, de amadurecimento, inclusive aquilo que chamamos hoje, tecnicamente, de inteligência emocional, que é a capacidade de compreender, lidar com os meus próprios sentimentos, que são uma construção genética, social e cultural, para depois dar conta de lidar com os dos outros. Sim. Vou dar um exemplo. Na clínica, pode vir situações que eu estou atendendo pessoas, que ela vai tocar num assunto que eu não estou tratado naquilo. Eu não vou saber lidar com aquilo. Eu vou ter que transferir isso para alguém, ela para alguém, porque aquilo não está resolvido em mim. Por quê? Porque senão eu vou projetar no paciente, como pastor, na ovelha, aquilo que eu não tratei. Sim. Eu passei por isso Só que isso assim, isso exige uma coisa que é artigo de luxo. Honestidade vocacional. Honestidade intelectual. Você saber que há coisas que podem vir para você, você tem conhecimento sobre aquilo. Conhecimento sobre como lidar com aquilo. Conhecimento teológico e bíblico de como resolver aquilo. Mas você não tem experiência de vida para aquilo. Então a honestidade vocacional vai dizer assim, eu vou encaminhar você para alguém que já passou por isso, está habilitado para isso. Sim. Mas, infelizmente, nós achamos que, como pastor, a gente tem que ter sempre resposta. Tem sempre que saber dizer alguma coisa. Não. Algumas vezes a gente diz assim, meu irmão, eu preciso orar e estudar para te responder. Me dê mais alguns dias.
Sim. E também nessa questão, eu já tive no começo eu até fiquei brava, mas depois eu entendi. Eu levei a minha filha na psicóloga, e aí quando a gente chegou lá, porque eu fui encaminhada, né? A gente tinha um direcionamento para aquela profissional. E aí quando nós chegamos lá, ela falou assim, olha, eu não trato essa tipo de situação. Não. Isso é honestidade. Eu faço isso. Aí ela falou assim, ó, porque eu tenho problema com isso. Eu já vivi isso e ainda estou me tratando. Então eu não quero misturar o meu problema com o seu problema. Porque mistura mesmo. Ela falou que mistura. Por exemplo, os muitos casos de adultério ministeriais. É o indivíduo que tem questões mal resolvidas nisso, mas quer tratar de famílias. Sim. Ele não é assim, ele tem que ser honesto. Olha, eu acho bonito, interessante, é doído, gostaria de fazer, mas eu não vou me envolver com isso porque eu não estou curado nisso. Isso é honestidade. Mas aqueles que insistem acabam tendo problemas. Tem que ter maturidade, né? Tem que ter maturidade. Maturidade. Sim, por quê? Quanto mais eu estudo comportamento humano, há apenas 20 anos. E eu tenho uma certa fixação intelectual por algumas temáticas, né? Loucura, malignidade, perversidade, maldade humana, tal. Então, cada vez que eu estudo sobre isso, eu sou levado de volta àquilo que a Escritura sempre disse. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sim. Então, pessoas são capazes de coisas horrendas. Sim. Mas a graça de Deus é capaz de pegar essas pessoas totalmente desconstruídas, feridas, tratá-las, curá-las. O problema é que nós somos a cultura da pressa. Então você chegou no reino, as pessoas já querem te colocar para fazer coisas. Primeiro, à luz da Bíblia, você é chamado para ser amado por Deus. Depois, para trabalhar para Ele. Sim. Porque trabalhar exige que você tenha ferramentas, que você tenha preparo e que você tenha sido chamado para aquilo. Como eu luto para colocar isso na cabeça dos outros. E as pessoas não me entendem. Não. Por quê? Porque todo mundo quer sentir-se especial. Todo mundo quer ter a sensação de que tem um dom e de que Deus está contigo. Mas é aquela coisa, Paulo disse, não depende de quem quer nem de quem corre atrás. Sim. É porque o pessoal vê muito questão de trabalho. Trabalhar para Deus, trabalha, mas tem que ver também as lutas que vão vir, né? Sim. E as pessoas não estão preparadas para isso. Rapaz, ser um vizinho maravilhoso, ser um pai, ser um esposo excelente, ser um funcionário exemplar, isso é trabalhar para Deus também. Você está testemunhando, você está estabelecendo o reino de Deus com a própria vida, isso é fantástico. Hoje eu estava conversando com as amigas e a gente estava falando sobre aquele livro, A Liturgia do Ordinário. Maravilhoso, tá? Eu já li e aí a minha amiga está lendo. Eu comprei para Dani. Ele é escrito por uma pastora anglicana. Sim. Aí a gente estava falando sobre isso, eu falei assim, eu aprendi tanto lendo ele há 3 anos atrás, que eu falei assim, eu carrego ele comigo. Então, cara, você aprende que você, dobrando o seu lençol, você está fazendo para Deus. Isso está na Escritura? Trocando a sua isso está na Escritura? Tá. Jesus, quando ressuscitou, ele deixou um lençol dobrado. Ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele não se omitiu de tarefas humanas. Do contrário, deixou uma mensagem, porque aquilo era um elemento da cultura judaica. Quando você comia na mesa de alguém e você deixava o lenço dobrado, você estava dizendo que gostou de comer naquela mesa e que pretende voltar. Então ele tem uma dimensão escatológica, né? Sim. Aí, o que acontece? A gente estava conversando justamente sobre isso, porque elas trouxeram essa temática de trabalho, né? Eu tenho que deixar as minhas filhas assim, não posso cozinhar, não posso fazer isso, porque eu tenho que trabalhar na igreja. Porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que trabalhar lá dentro, porque eu tenho que estar lá dentro. E aí a gente estava conversando sobre isso, e também eu converso muito com o Júnior a questão de pessoas. As pessoas chegam agora. Não, tipo assim, as pessoas chegam agora e já querem trabalhar. Aí já recebem
vamos botar oportunidade. Aí tem aqui, tem assado, tem isso, tem aquilo. E como o pastor estava falando, existe o mundo espiritual. E é um peso. E tipo assim, ó, tem coisas agora que tá chegando que às vezes eu olho pro Júnior e falo assim, eu não vou. Tu não vai, eu não vou. Porque... eu me sinto assim, às vezes sinto uma tristeza profunda. Por exemplo, eu vejo departamentos, por exemplo, departamento infantil. Pegam alguém que gosta de criança e coloca lá. Mas não é isso. Você tem que colocar alguém que tem preparo bíblico e teológico. Por quê? Meus filhos já voltaram de escola dominical, em que a professora defende coisas loucas e absurdas e que destoa completamente do cristianismo bíblico. Mas por quê? Porque acharam interessante. Mas assim, nós temos que investir e colocar pessoas preparadas para cuidar daquilo. Em especial, os grandes movimentos históricos, como o hitlerismo, o Mussolini, eles sabiam disso. Eles investiam pesado na infância e na juventude. Se você investe nisso, você vai ter pessoas preparadíssimas para a vida. Né? Agora veja, tente mensurar o nível de toxicidade que a gente está. Quando você estava lá sentado em casa vendo uma televisão, você estava mexendo, passando de controle, principalmente a gente que é homem, né? A gente fica mexendo, passando. A alegria é passar, né? Só passar. Quando chega um canal sobre igreja, você já passa mais rápido ainda, porque já dá uma irritação. Isso é um bom indício em você mesmo de que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você está saturado daquilo. E como é que você se satura do que é bom? Como é que você se satura do que é sagrado, do que é verdadeiro? Não é. É porque aquilo que você está recebendo não é verdadeiro, não é legítimo, é puro. Do contrário, é algo que você não sabe deixar de receber, você está condicionado, você está preso àquela realidade, você não sabe o que fazer nem o que buscar. E você tem muito medo da rejeição do grupo. Você tem medo da autonomia. A liberdade é uma coisa assustadora. Dá medo. Olha, pastor, eu estava esses dias ouvindo, estava lendo, né, estudando sobre o pertencimento, e aí também eu vi sobre a autorresponsabilidade. E aí entrou a liberdade. Então, assim, a gente canta muito e aí entra e acaba nesse contexto que a gente está conversando. Por quê? Porque nós queremos ser libertos. Nós precisamos ser libertos de algo e a Bíblia também nos fala que nós somos livres em Jesus Cristo. Porém, nós somos livres, somos libertos, mas traz um peso de responsabilidade. O que é liberdade? Livre de quê? Por quê e para quê? Se você tentar responder isso à luz da Bíblia, você vai saber. Você é livre da sua própria natureza. O maior empecilho à sua caminhada autêntica, honesta e cristã é você mesmo. Sim. Não é só para você. Você e eu temos a capacidade de sermos tropeço para os outros. Por quê? Sim. Porque nós invejamos, nós odiamos, nós ficamos magoados quando pessoas caminham em excelência melhor do que nós ou são até honradas mais do que nós. E isso mostra o quanto a gente é doente. Sim. E aí trazer essa autorresponsabilidade pra gente. Sim. Essa tomada de consciência, autorresponsabilidade, ela é essencial. Porque, por exemplo, o indivíduo não se prepara para algum tipo de coisa. Aí faz mal feito. Diz, não, mas porque Deus queria assim. Isso é isentar-se da sua responsabilidade. O cristianismo trabalha com uma ideia de excelência. Sim. Quando você constrói uma cultura de autorresponsabilizar-se, eu tive uma experiência fantástica. No curso de Direito, eu tive um professor luterano. E professor de produção de texto acadêmico. Fiz o trabalho, tirei 8, a maior nota da turma. E eu pensei que eu ia receber um elogio do professor. Ele era um pastor luterano. Eles são compromissados com excelência. Ele falou para mim assim, me chamou de canto, e falou assim, por que você está envergonhando Cristo na minha sala? Eu falei, como assim? Eu tirei a maior nota. Pois é, eles nem tinham a mente de Cristo e tiraram 7. Você com a mente de Cristo tirou 8. Vai e faça de novo. Mandou fazer de novo. Eu fiz, tirei 10. Eu falei, agora eu vou receber um elogio do alemão. Quando eu fui vir na direção dele, já com um sorriso no canto da boca, ele disse, estás lendo pouco a tua Bíblia, né, pastor? Foi por quê? Está escrito. Fizesse tudo certinho, continua sendo servo inútil.
Não existe espaço para orgulho do Evangelho. Toda a excelência, tudo que você faz bem feito, não é de você mesmo, é a graça de Deus em você. Deixe você só com você mesmo, você estraga tudo. Isso é Evangelho. E a gente precisa ouvir essas coisas que nos rasgam. Mas... O Spurgeon dizia, não procure uma igreja próxima da sua casa. Procure uma igreja próxima da Bíblia. Então, aí entra a imaturidade, porque as pessoas, parece que as pessoas, ou nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não queremos uma igreja próxima da Bíblia. Samira, pensa numa loucura. Eu sou chamado de pregador de Bíblia. Existe pregador de outra coisa? Existe. Os caras pregam tudo menos a Bíblia. Só que pregar é pegar textos, estudar eles, trabalhar, entender, fazer travessias significativas e depois aplicar às pessoas de forma responsável. Só que tornou-se uma espécie de chacota. Você ser um pregador da Bíblia. Não, você tem que ser um cara mais descolado, mais atual, mais contemporâneo. Não. Não se trata de ser chato, nem parar no tempo, nem ser esquisito. Eu ministro para adolescente na linguagem deles. Eu ministro para jovem. Quando eu vou ministrar para cada departamento, eu tento ajustar a minha realidade de cada um deles, estudando, conhecendo a realidade daquilo ali. Então, isso me permite a possibilidade, pela graça de Deus e pelo preparo, de ter êxito. E Deus é glorificado na excelência. Sim. Né? Mas a gente tem sempre essa questão de querer fazer de qualquer jeito. E a gente não foi chamado para ser o que dá. E também as igrejas hoje, né, elas não pregam mais arrependimento, né? Elas querem pregar só aquilo que é macio, né? Eles não querem uma... Está escasso. Você não acha mais no mercado religioso alguém que se descreva como pecador. Eu não. Eu tenho problemas, eu tenho desordem, eu tenho transtornos, eu tenho hiperatividade, eu tenho TDAH, eu tenho desvios de personalidade. Hoje, nós somos pecadores depravados. Hoje está na moda ter TDAH, né? Hoje está na moda, hoje todo mundo tem. Ou seja, nós nos negamos a nos reconhecer como pecadores. Mas é isso que a gente é em Cristo. A gente é pecador, redimido e arrependido. Em processo. Né? Mas assim, a ideia... Gente, a doutrina central do cristianismo é a doutrina bíblica do pecado. O justo morreu pelos injustos. O justo pelos pecadores. Isso destrói o orgulho humano. Por isso que as pessoas gostam de religião. Porque religião faz você sentir-se bem ao cumprir as regras. E você se julga merecedor de alguma coisa. A graça... Eu posso comparar a religião com a graça a partir do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei dizia assim, alguém te deu uma bofetada, vá lá e dê duas. A graça diz assim, alguém te deu uma bofetada, vira outra face. A primeira, ela beneficia o seu instinto de rivalidade. A outra você só consegue praticar se a graça de Deus estiver em você. Não tem como fingir que é cristão. Não tem como ser cristão de forma profissional. Ou você é ou você não é. Porque o dia a dia vai lhe bater com tanta força que vai trazer para fora o que você tem dentro de você. E algumas vezes traz... homem, né? E algumas vezes traz em mim, traz em vocês, para ser tratado. Que já é um pecado. Sim. É verdade. Mas a gente pode dizer que nós estamos... Já que nós estamos trazendo alta responsabilidade, nós podemos dizer que nós estamos mundanizados. Não, secularizados. Secularizados? O que é secularizados? É você é um outro nome para apostatados. O problema dos apóstatas é que eles não creem nas coisas que a Escritura crê, eles não creem como a Escritura manda crer, eles desenvolvem leituras de interpretações totalmente pessoais, mas eles não saem do meio da igreja. Essa é a questão. O que é ser mundano? Eu vou dizer o que é ser mundano. Mundanismo não é uma questão estética. Não. É uma questão ética. Por exemplo, quando eu sou avarento, eu sou mundano.
Sim. Porque o cristianismo diz que os avarentos não ficarão fora do reino dos céus. Essa é a minha relação com as coisas e com o dinheiro e com as posses no melhor que o mundo pode produzir. Ou seja, sobrevive o mais forte, o mais esperto e quanto mais avarento. É o modelo que tem como modelo o tio Patinhas. Minhas ricas moedinhas. Ou seja, segura, guarda para nunca usar. Você vê que o tio Patinhas ele é velho e ele não usufrui daquilo. Ele está sempre em busca de mais. Enquanto que o cristianismo é outra coisa, é dar. Sim. Tudo que você retém, fica só aquilo. Tudo que você dá, volta. Sim. De graça recebeste, né? E aí, 21 e 22 de Ezequiel, que eles estavam tudo, eu não sei se é 21 ou se é 22, ali tem o 19, 20, 21, 22 ali, que eles estavam tudo iguais a Jerusalém e com o povo que estava cativo ali, Judá, né? Eles estavam iguais. Nós se aculturaram. Estamos vivendo exatamente esse momento. Sim, nós estamos nos aculturando. O que aguarda a igreja do ponto de vista bíblico, teológico e paulino, não é avivamento. Sim. É uma apostasia em escala global. Sim. Global. Sim. Já estamos lá. Já. E quem perseguirá a igreja de Cristo? A igreja institucional. Ela já está fazendo isso. Já. Porque é muito... Sim. Pastor, está sendo muito difícil você falar a Bíblia. Olha aqui, você... Está muito difícil, a ponto de... Sim. As pessoas vão querer te gente... bater. Mas é porque a gente está querendo Hoje se eu adequar. falei isso, Gente, né? Né, pastor? Na universidade, às vezes, eu defendo algumas coisas, eu sou convidado a me retirar de sala de aula. Não, mas sabe isso por quê? tá Porque a gente está fazendo igual a eles. A gente está querendo romantizar para poder entrar. É. Mas se você for certo e correto, como o senhor faz, o que eles fazem? Eles querem tirar o senhor da sala. Sim. Entendeu? Então a gente não pode, a gente não pode fazer igual a eles. A gente tem que fazer o diferente. Não, porque a verdade tem que ser dita, né? O espanto não é dentro de uma sala de aula, vamos botar numa... Tem um livro muito bom. O espanto é que está dentro. Tem um livro muito dentro. bom de um teólogo americano. É assim: quem tem medo do secularismo? Ou como não ser secular? O que é ser secular? É você viver e ter o nome de cristão, mas não ter esperança. Por exemplo, você levanta-se todos os dias movido por ganância de estabelecer e conquistar e fazer, conquistar o seu espaço nesse mundo. Você não levanta-se desejoso de ser invadido pela eternidade. Isso é ser secular. O que é ser apóstata? É você negar com a conduta e com o comportamento aquilo que você defende com a fala. Sim. O que é mundanismo? Mundanismo é eu ter guarda-roupa cristão, mas ter mente pagã. Hoje eu falei, eu nem sei como que eles receberam, mas eu falei assim, não, porque tipo assim, ó, não vou falar, por Jesus Cristo, olha, é porque assim, ó, nós temos a cultura de assim, ó, de ser cobrado uma coisa que não foi ensinado. Ok. Entendeu? E assim, hoje a gente olha, tem pessoas, não é todo mundo, não estou falando de usos e costumes, mas hoje eu falei isso na Rádio da Assembleia de Deus. Sim. Falei assim, não, eu olho para a pessoa e só porque ela tem brinco e cordão e pulseira, uma pessoa mundana. Aí eu falei, não é isso o mundo. Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu conheço o caráter, a integridade e a índole dela. Minha esposa é uma terapeuta, uma profissional. É uma mulher que prega, que ensina. É uma mulher que é pastora, foi missionária. Uma mulher que tem uma vida de oração exemplar que eu conheço. Não na igreja, mas em casa. Muito mais em casa do que na igreja. Mas tem irmãs que, quando encontro lá no mercado, se ela estiver com uma correntinha, não cumprimenta ela com a saudação cristã. Isso é doído. Aí, se no outro dia essa irmã vê ela sem a correntinha, ô irmão, Pai do Senhor. Assim, ó, então, eu não devo me entristecer com isso. Por quê? Eu vou usar aqui uma frase de Freud. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Aquilo que me ofende no outro, tem muito a ver comigo. É aquilo que está doendo, né? Está doendo em mim. É verdade. Sim. Eu não uso porque eu não gosto. Nunca gostei. Nem quando eu estava Eu tenho 45 anos. Eu vim
do rock and roll, usava cabelo grande, barba grande. Só que gosto muito de barba. Acho top, né? Sim. Não uso porque o ambiente confessional onde eu tô não cabe. Mas eu ministro. Mas teria alguma proibição de ter barba grande? Não. Na igreja? Não, até porque, à luz da Bíblia, ter a barba intocada era símbolo de nazireato, era símbolo de consagração a Deus. A gente tem que entender que algumas coisas... A gente pode conversar sobre isso em outro momento, nessa questão de uso e costumes. Inclusive, o pastor Dr. Armando Taranto lançou um livro muito interessante agora, um amigo pessoal, professor da nossa escola. É costume ou é doutrina? A gente confunde muito doutrina com costume, né? A gente briga, morre, mata por costumes, que são construções temporais e leituras pessoais fundadas sobre a autoridade de líderes, não da Escritura. E a gente pouco defende a Escritura. Por quê? Porque para defender a doutrina, você tem que conhecê-la. E conhecer dá trabalho, tem que estudar. Então eu prefiro falar daquilo que eu não preciso, eu prefiro defender aquilo que eu não preciso conhecer. Professor, pastor, é professor também, é costume também de falar professor. Pastor, quando eu já escutei um comentário que eu fiquei até assustado esses dias, né? De uma irmã, que a gente não vai dizer o nome, né, lógico, mas que ela falou assim, nossa, olha como ela tá vestida aqui, até na rua ela se veste assim, tipo, saião, de camisa larga, entendeu? E ela falou, e olha como eu tô vestida. E ela tava de calça. Só que eu fiquei tentando entender aquilo, entendeu? Porque quando ela vai pra igreja, ela veste saião. Só que quando ela tá na rua, ela veste calça, entendeu? Só que aí eu fiquei pensando assim, tem algum problema isso? Por quê? Porque ela, tipo assim, olhou pra mulher e falou assim, como se estivesse julgando, entendeu? Tipo assim, olha como ela se veste, até vindo. Acho que aquele vestimento é só pra igreja, assim, entendeu? A liberdade alheia é objeto de inveja. Tem gente que é livre e as pessoas têm inveja disso, que gostaria de ser, mas não tem coragem para ser. Nem todo mundo tem coragem de ser livre e autêntico. Né? Por quê? Porque quando você se propõe a ter certos valores, a defender... É que o Júnior já está assim, ó. Sim, o senhor olha para ali, o Júnior já começou assim. Quando você se propõe a defender certas coisas... Sim. Assim, eu tenho uma filosofia bem simples. Quem nada ataca, nada defende. Quem nada ataca e nada defende, nada crê. Tem gente que é assim. Né? Que me odeiem ou que me amem, mas que saibam por quê. Eu não gosto dele por isso. Eu acredito que, como professor de teologia, aqueles que convivem comigo sabem as coisas que eu defendo e creio. Que se discordar, não tem problema. Isso não vai afetar a forma como eu vejo as pessoas. Mas que elas sabem por que discordam. Porque eu creio nisso e nisso. Né? E o problema é que a maioria das pessoas não sabe no que crê. Isso volto eu falar do pertencimento? Sim. Se eu não sei a quem eu pertenço, então eu não sei a quem eu creio, no que eu creio? Por exemplo, a menina que está lá de saia em todos os lugares, ela tem uma identidade bem definida. Não é que ela tem medo de liberdade, ela se identifica, se sente bem com os elementos da confissão pentecostal clássica e tal, com aquela estética conservadora. Perfeito. Ela é alguém bem resolvida. A outra que tem uma dupla forma de ser, ela faz, mas se sente dividida. E Paulo diz que tudo aquilo que não bota da fé é pecado. Entendeu? Então, e aí, quando você vê uma pessoa bem resolvida, bem definida, meu amigo, você não gosta. Eu já passei por isso, sabia? Eu já fui atacada. Por que você só usa saia? Porque eu gosto. As pessoas querem que seja igual a elas, né? Ser duas pessoas ao mesmo tempo. Como? Na igreja tá lá pulando, tá saltando e tal. Aí quando chega na rua, outra pessoa, e aí, meu brother, tudo certo? Não é que seja ruim, né? Mas eu falo assim, mas a pessoa quer ser duas pessoas, entendeu? Eu acho que existe um transtorno chamado transtorno de personalidade múltipla. Ou também, assim, tem pessoas que são esquizofrênicas espirituais. Elas têm várias formas de atuar. Você não sabe com qual tá falando em qual dia, né?
Ela tem, Ai, isso é tão ruim. É verdade, mas aí, isso é tão ruim. Você tem que olhar o ângulo assim. Hoje ele tá assim. Com o que eu tô falando hoje. É como o poeta português. Eu boto tudo no inimigo. Augusto Dias, não. O inimigo poeta, na minha cabeça. Tem um poeta português que ele escreveu um livro chamado O Livro do Desassossego, né? E ele tinha várias personalidades, né? Inclusive a mãe dele dizia assim: fulano, você vai para a escola sozinho? Não, mãe, eu nunca vou para a escola sozinho. O Álvaro vai comigo, o Pedro vai comigo, porque ele tem várias personalidades, né? Sim. E tem gente que é assim. Já. Tem gente que você não... elas reagem e é nítido que elas são doentes. É nítido. Porque elas se tratam com brandura de um dia, com desprezo no outro, com raiva no outro. Aí você não sabe o que virá na próxima vez, né? Então nós estamos falando de pessoas doentes. Pessoa que não tem uma personalidade, né? E a onda agora é culpar a igreja por ser doente. A onda agora, os consultórios de psicologia e psicanálise estão cheios de pessoas assim: o meu adoecimento é fruto da igreja. Não. É fruto da religião. A igreja, o cristianismo, ele está a serviço da liberdade, da formação da identidade, da clareza de entendimento, do estímulo ao intelecto bem afiado. É só você olhar para as escrituras, homens brilhantes, né? Então, mas a gente gosta muito de se nivelar por baixo. Ser excelente assim não é para mim, isso é para Pedro, isso é para Paulo. Não, isso é para todo aquele que pertence a um reino de sacerdotes. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre eles está sobre cada um de nós. Agora, eles davam vazão, deixavam-se dominar, guiar, modelar. Confiavam, né? Aliás, por falar em confiar, eu gosto muito da definição de confiar, na palavra hebraica, né? Confiar na língua hebraica, que aparece muito na literatura sapiencial dos Salmos, é aquilo que o camelo faz. Ele atravessa de um ponto até outro, levando uma grande carga. Quando chega no lugar, ele se curva e deixa a carga rolar. E em hebraico, confiar é isso, é deixar a carga rolar. É você saber que você não tem controle sobre nada. Sabe qual é a maior expressão de orgulho nunca tratado do coração de alguém? É quando você se perturba com alguma coisa que você não consegue controlar. Esse é o verdadeiro orgulhoso. Porque o homem que matou o seu orgulho em Cristo, ele sabe que não pode resolver aquilo, e ele não perde a paz, não deixa de viver, existir com excelência por causa daquilo. Está no controle de Deus. Se ele quer, ele vai fazer acontecer. Isso não é determinismo também, não é ficar parado, deitado, não. Ele se movimenta, ele faz algumas ações, mas ele vê que nada coopera para que aquilo aconteça. Então ele diz assim: olha, certamente isso está dentro de uma dinâmica maior do que eu mesmo, que é a dinâmica da soberania de Deus. Então, se ele o quer, ele fará acontecer. Samir, infelizmente já se passou 1 hora, pastor. Olha só. O que o senhor acha? Já passou? Foi rápido ou não? Foi, né? Eu acho que foi. É muito rápido, meu Deus. Voou, na verdade, né? Hoje a minha cabeça tá o quê? Tá saindo fumaça. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Não. Mas foi muito top, pastor. Muita informação, muito aprendizado também, né? Isso que é o bom, né? Não é que a gente vai sair daqui sem aprender algo. O que vale muito é a informação que o senhor passou. E nós temos a última pergunta. A última pergunta, que é aquilo que é o mais íntimo seu. O que é Deus para você? Deus é o Senhor e a referência a partir da qual eu me defino como ser humano. Quando eu penso Deus a partir de mim mesmo, eu me torno um monstro. Quando eu penso Deus a partir dele mesmo, eu me torno redimido. É isso aí. Tchau. Se não pegou, meu amigo, vai ter que voltar lá e escutar de novo. Volta, ainda bem que tá gravado. Pedro não perde isso. Isso aí. Pelo amor de Deus. Que isso daqui eu vou ter que voltar não sei quantas vezes para anotar no caderno. É porque eu estou com saudade da Itecam. Pastor, o senhor pode fazer seus agradecimentos, logo a Samir e depois sou eu, mas desde já, nossa, foi top demais. Muito obrigado. Pode fazer. Muito obrigado pelo espaço de fala, por poder trocar esse papo de graça, né? Trocar ideias, conversar sobre vários assuntos, né? Nossa, e muitos outros ficaram pendentes, que não deu tempo, né?
muitos outros. Até vai ter parte 2, pastor, calma. Amém. Amém. Para mim vai ser Tem uma que ter uma... Tem que ter parte 6, 7, 8. 26 horas de live. Eu ainda tive umas perguntas aqui que eu vou ter que deixar para trás, mas eu tenho certeza que vai ter a próxima. Meu muito obrigado a vocês e estamos à disposição para servir quando vocês acharem necessário. Samira? Eu quero falar para vocês, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e falar a vocês, deixar um recado. Espere o tempo de Deus e enquanto o tempo de Deus não chega, tu se prepara, tu estuda. A você que tem uma vocação, a você que é músico, a você que é compositor principalmente, e a você que é pregador, ministro, carteirinha de banco, a entrar numa teologia, vai estudar sobre a Bíblia, aos compositores também, tá? Não vou, precisa sim. Precisa para saber fazer música, aos músicos precisa para saber estudar, para levar outras pessoas. Então você se prepara. Enquanto o tempo de Deus não chega, você cresce. Você cresce em preparo, no estudo, você cresce sentando lendo a Bíblia. Se você é crente, você precisa sentar e ler a Bíblia e assimilar com clareza, né, e autorresponsabilidade o que ela passa. Você precisa ser o que a Bíblia diz que você é. O problema é que a gente não quer ser o que a Bíblia diz que a gente é. Tchau! É isso aí. Para mim, né, obrigado Deus por essa oportunidade, muito obrigado, pastor, por esse momento que nós tivemos aqui, que se tiver a parte 2, nós vamos encaixar, Jesus, vai ter que fazer. Por favor, Jesus, eu te peço. Vai ter essa oportunidade, provavelmente, e assim, obrigado por tudo, obrigado por você ter vindo hoje. Agora, na próxima, ele vem com a Dani. Ele é a esposa. Aí vai dar bom. E para você que ficou aí, muito obrigado. Deixe seu like, curte. Obrigado por estar aqui conosco até esse momento. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau.